Bom, boa noite a todas, boa noite a todos que estão com a gente mais uma noite. Nós vamos dar início a mais uma conversa aqui direto da nossa casa Paz e Amor. E antes da gente começar, eu gostaria de deixar aqui alguns recados da casa para todo mundo que está aí assistindo. O primeiro deles é lembrar a todos do programa Evangelho no Lar, que vai ao ar pela TV Andradas, aos sábados, 9h45, às segundas, 18h45, e às terças, ao meio-dia, todas as semanas, na TV Andradas. O segundo recado, esse também já é costumeiro, que para quem está aí em casa, que pegue um copinho de água ou uma garrafinha de água, porque durante a nossa conversa, ela vai ser fluidificada. Isso vai substituir o passe presencial que a gente está acostumado aqui na nossa casa, enquanto a gente está conversando à distância. E o terceiro e último recado é que a nossa casa, ela está fazendo algumas camisetas e elas estão sendo vendidas sob encomenda. Inclusive, existem algumas unidades que estão aqui disponíveis. Não tem todos os desenhos, nem todos os tamanhos, mas quem tiver interesse em adquirir alguma camiseta da casa, o valor é R$ 35, pode entrar em contato com algum trabalhador da casa, e o lucro dessas camisetas, ele é revertido para os trabalhos que a nossa casa realiza. Então, fica aí o recado, para que vocês possam adquirir também as camisetas que a casa faz. Então, a gente vai dar início à nossa conversa fazendo uma prece e pedir ao Mestre Jesus que esteja conosco nesses momentos. Ele que nos disse que aonde estivéssemos em nome dele, ali ele estaria conosco. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de nos reunirmos em torno dos ensinamentos do nosso Mestre, e que o amor dele preencha os nossos corações nesse momento, tome conta dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, clareie as nossas ideias, se espalhe a todos os nossos familiares, e que essa luz sirva de guia, de farol na nossa caminhada, para que possamos, de posse dela, acertar os nossos passos no nosso caminho, na certeza que todas as vezes que por alguma razão cometemos algum desvio, ou que o caminho se desvia à nossa frente, que independente da circunstância, Jesus está conosco. Portanto, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, com esse sentimento de agradecimento, por mais essa oportunidade, bendita oportunidade, de podermos desfrutar do amor dele em nossos corações. Que assim seja. Bom, na noite de hoje, eu trouxe aqui um tema que traz uma passagem da Bíblia, que é uma passagem bem interessante, de duas irmãs, Marta e Maria. Elas que aparecem no Evangelho de João, no capítulo 11, na passagem da ressurreição de Lázaro, e que aparecem também no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, com a mesma postura, as duas irmãs, numa outra passagem, aí numa visita de Jesus à casa delas, no vilarejo de Betânia, uma comunidade bem pequenininha que ficava perto de Jerusalém,
E que toda vez que Jesus Cristo, quase toda vez que Jesus visitava Jerusalém, ele parava para fazer uma visita do seu amigo Lázaro, né, irmão de Marta e Maria. E eu gostaria de ler uma passagem, essa passagem de uma dessas visitas, para a gente poder dar início, então, às nossas reflexões dessa noite. Então, essa passagem ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 a 42. Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado, e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou escutando a sua palavra. Marta estava muito ocupada com muitos afazeres. Aproximou-se de Jesus e falou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o meu serviço? Manda que ela venha ajudar-me. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Então, vamos imaginar a cena. A gente tem Jesus Cristo chegando numa casa, e ele entra nessa casa, e aonde Jesus Cristo ia, aonde ele estava, muita gente o acompanhava, e Jesus se senta numa cadeira e começa a conversar com as pessoas, e começa a falar com as pessoas. Uma das donas da casa, Maria, se senta aos pés de Jesus e fica escutando as palavras dele. A outra irmã, Marta, fica fazendo a comida, fica servindo os convidados, fica limpando tudo que está sujo e se sente sobrecarregada. Até que ela chega em Jesus e fala: Jesus, não está certo que só eu trabalho para servir todo mundo que está aqui. Pede para minha irmã que está aí aos seus pés vir me ajudar, que se o Senhor pedir, ela te escuta. E é quando Jesus diz o seguinte: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas. E na sequência, dado o momento, dada a circunstância, Jesus emenda: uma coisa só é necessária nesse momento. E Maria, ela escolheu a melhor parte. E isso que ela está aproveitando jamais vai ser tirado dela. Bom, essa resposta que Jesus dá a Marta serve para Marta, serve para Maria, serviu para todo mundo que estava presente e serve para todos nós. Essa passagem, ela é repleta de reflexões, e ela tem um conteúdo tão rico. Se a gente ficar preso nas personagens, Marta e Maria, qual será que estava certa? Então vamos pensar, das duas irmãs, qual das duas será que de fato fez a melhor escolha? É natural que a gente escolha uma delas, e provavelmente a gente vai escolher a mesma. Só que se a gente ficar preso ao comportamento das personagens da passagem, é muito comum que a gente perca a essência do ensinamento. E aí, tem um escritor espírita chamado Martins Peralva, ele escreveu um livro chamado Estudando o Evangelho. E nesse livro, ele faz uma análise bem profunda dessa passagem do Evangelho de Lucas, e ele afirma que tanto Marta quanto Maria coexistem dentro de todos nós. Então, Marta e Maria habitam em nós, em proporções diferentes, mas todo mundo tem um pouco de Marta no seu dia a dia, e todo mundo tem um pouco de Maria. Ele diz, inclusive, que Marta e Maria são porções dentro de nós.
E a porção Marta em nós é aquela parte nossa que vai representar a atividade, vai representar a nossa horizontalidade, a nossa preocupação, a nossa dedicação com as nossas tarefas diárias, com as nossas atividades cotidianas, aos compromissos do dia a dia, toda essa nossa preocupação com o desenrolar da vida terrena. E a outra parte, a nossa porção Maria, é a porção que se aproxima da reflexão, que se volta à contemplação, à meditação, à atenção às coisas, ao aprendizado. Daí, se a gente parar para pensar naquela circunstância da passagem do Evangelho de Lucas, daí a gente entender por que Jesus disse que Marta estava preocupado com um monte de coisas que naquele momento não era para receber tanta preocupação, e que Maria estava certa, porque naquele momento aproveitou o que de melhor estava acontecendo lá. Só que aí a gente tem que prestar muita atenção, porque se de alguma forma a gente for criticar Marta pelo comportamento dela, automaticamente a gente tem que criticar a Maria também. Então a gente tem que prestar atenção na conclusão que a gente tira. Pelo seguinte, se ninguém fizesse a comida, quem que ia comer? Se ninguém servisse os convidados, quem que ia fazer esse serviço? Se ninguém limpasse ali a sala, a cozinha, onde as pessoas estavam, o povo ia ficar na sujeira? Vocês estão prestando atenção na reflexão que essa passagem ela nos traz? Portanto, a gente não pode esquecer que essa preocupação com os aspectos do cotidiano, essa preocupação com os aspectos do dia a dia, essa preocupação com o trabalho que faz parte da nossa existência, da nossa vida cotidiana, essa preocupação é extremamente importante. E ela é necessária, inclusive, para a nossa vida. Porque se a gente parar para pensar, vivendo no mundo material, como que a gente esquece da matéria? Para pensar, levando essa existência que a gente leva no plano material, como que a gente se esquece da vida material? Portanto, a reflexão aqui, ela vai se fundamentar na seguinte questão: quais são os problemas quando aquela porção Marta em nós se sobrepõe em desequilíbrio à nossa porção Maria? Então, quais as consequências quando essas duas personagens que coexistem em nós agem em desequilíbrio, com a porção preocupada com os aspectos físicos, os aspectos materiais, se sobrepõe à nossa porção que se preocupa com as aquisições espirituais. E é importante que a gente lembre também que Jesus não chamou a atenção de Marta porque ela estava trabalhando. Jesus tentou abrir os olhos de Marta porque ela estava muito apavorada com esse tipo de trabalho. E talvez não estivesse prestando atenção no momento que estava acontecendo ali, dentro da casa dela. E é lógico que com uma presença ilustre como a de Jesus na casa delas, o tratamento não podia ser qualquer um. Mas, afinal de contas, gente, é Jesus na tua casa. Como é que você não presta atenção? Então, Marta, extremamente preocupada com os afazeres, com as tarefas ali que apareciam, ela não aproveitou o que Jesus estava oferecendo.
e Jesus encerrou a conversa, e Jesus foi embora de Betânia. E quem que ganhou mais com aquele momento? Marta ou Maria? Então a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, né? Quem nunca se apavorou, ou quem não é apavorado com as situações do cotidiano, e não para muitas vezes para prestar atenção ao redor, para contemplar alguma situação, né, que vai te oferecer algum tipo de aprendizado, que vai te oferecer algum tipo de reflexão, ou alguma situação que está ali pronta para ser contemplada. Né? Nessa correria do nosso dia a dia, em que parece que a gente sempre tem que ter o que fazer, e ficar parado, parece que não combina com aquilo que a gente entende por progresso, né? Quanto que a gente não perde nessa nossa loucura diária, não é verdade? Em que a gente muitas vezes, né, acorda, levanta, faz daqui, faz dali, dorme, e aí? O que a gente fez de fato que vai nos trazer algum tipo de ganho, que vai aí se perpetuar no nosso ser? Tem muita gente que... Existe até uma palavra chique, né? Eu não sei nem se eu sei. Nem se eu sei pronunciar direito, né? Workaholic. Acho que é assim que fala, né? Aquela pessoa que é viciada no trabalho, né? Acho que tem essa palavra. É aquela pessoa que não se vê parado e tá de férias, tá lá na última semana de férias e tá lá, engraxando o portão, né? Aí dá uma olhada para a planta, troca a terra da planta, trocou mês passado, né? E lembra que tem aquelas taças que estão lá no fundo do armário, que estão engorduradas, né? Vai que chega a visita, vai lá, limpa as taças. Última semana de férias, cara. Vai passar aí 11 meses trabalhando que nem louco, né? Então, quantas vezes... Isso eu estou dando só um exemplo, tá? Que muitas vezes eu me pego no meio desses exemplos, mas quantas vezes a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente dessa correria do dia a dia, né? Mas o impulso, a inércia, faz com que a gente só siga o fluxo, né? E o bonde vai andando e a gente vai junto. Então, esse desequilíbrio em nós, ele vai ocorrer quando a gente alimenta em excesso todos os nossos afazeres. Quando a gente trabalha por compulsão e não presta atenção que assim o faz. Parece que a gente tem aquela necessidade de ter o que fazer, a gente sempre tem que ter o que fazer. Quando muitas vezes a gente mal dá conta do que a gente tem para fazer sem procurar. Né? Então a gente tem aquela gana de mexer com o corpo, aquela gana de saber das coisas e saber de tudo que está acontecendo e ter todas as informações, né? E tudo isso muitas vezes bloqueia a nossa porção Maria de nos ajudar. Essa nossa compulsão também está presente na nossa vida social, né? Quando a gente vive muito em função de conquistar títulos e conquistar posições na sociedade e conquistar, né, promoções e adquirir isso e adquirir aquilo, né, e comprar isso e comprar aquilo e melhorar aqui e melhorar ali e ter o conforto melhor aqui, né, e tentar buscar um negócio melhor ali, né, e a gente acha que aquilo vai deixar a gente satisfeito. E quando você consegue chegar lá, você percebe que ainda te falta alguma coisa. Como se essa corrida pelo status, ou pelo título, ou pela posição, ou pelo conforto, como se essa busca fosse uma escada, né, numa subida íngreme, com degraus infinitos. Quando você consegue subir um, você percebe que você tem mais um para subir. Não é verdade? Como se fosse possível eu ter tudo aquilo que eu quero. E como se a vida
fosse longa o suficiente, essa vida material, para eu, de alguma forma, conseguir tudo o que eu planejo. E se esquecendo também que quando a morte do corpo físico ela chega, eu vou ter que deixar tudo para trás. Ou seja, trazendo aqui essa reflexão para um segundo estágio, para o plano espiritual, para a vida eterna, a gente não leva a nossa conta bancária, a gente não leva os nossos títulos, a gente não leva o nosso trabalho, o nosso emprego. A nossa casa vai ficar, o carro também. Aquele celular, provavelmente alguém vai pegar ele e vai usar no teu lugar. Nosso corpo também fica. E o que a gente de fato leva? Quer dizer, que tipo de aquisição de fato a gente carrega com a gente na vida eterna? E a gente percebe que tudo aquilo que a gente dedicou significativa energia ao longo da nossa existência, tudo aquilo que a gente gastou tempo de vida, tem que ser devolvido uma hora. E é aí que as ilusões elas passam a ser muito amargas. Porque quando a gente olha para trás, a gente percebe que a gente pode ter dedicado uma existência inteira a cultivar, a buscar um monte de coisas que para a eternidade são irrelevantes. Mas aí a gente se pergunta também, então eu não tenho que correr atrás de nada disso? Então, não é justo que eu queira morar num lugar melhor? Ou não é justo que eu queira ter um carro melhor? Então, não é justo que eu queira ter mais conforto? Nessa vida eterna, em que esse estágio que a gente está nada mais é do que um dos muitos que a gente já passou e que a gente vai passar, eu não posso perseguir nada disso? Então, eu estou errado? É importante que a gente perceba que não. É justo que a gente queira viver melhor. É muito justo que a gente queira ter mais conforto, que a gente queira ter uma certa tranquilidade, estabilidade, financeira, material. Se a pessoa ela tem condição, vontade, disposição, saúde para correr atrás de tudo isso, então vai. É justo que seja. O Espiritismo não condena essa busca. Então fiquemos tranquilos quanto a isso. Mas que também seja bastante claro que o que realmente importa em termos de aquisições são os nossos valores morais. É importante que isso fique claro no nosso dia a dia. É importante que a gente se esforce em enxergar as situações dessa forma. E nesse sentido, também é muito importante lembrar que Deus nos coloca exatamente no lugar mais perfeito dentro da nossa necessidade. E vai nos oferecer exatamente as melhores ferramentas materiais para que, no final da nossa existência, a gente possa olhar para trás e que a gente possa olhar para as nossas aquisições terrenas como tendo sido ferramentas pedagógicas nesse nosso trabalho de aprimoramento moral. E que todas essas nossas buscas e aquisições do dia a dia não ultrapassem a sua verdadeira importância e a sua real função. Que essas ferramentas elas possam servir para o nosso aprimoramento íntimo, para a nossa reforma íntima, que é uma tarefa muito difícil de ser realizada, e que essas buscas e essas aquisições, elas não tenham sido a única razão da nossa existência.
né? Que a gente viva de tal maneira para que lá no final dessa nossa existência a gente não olhe para trás e perceba que a nossa vida se resumiu à busca por um monte de coisas que a gente vai ter que deixar aqui. Que a nossa vida ela possa ser muito mais do que isso. E lembrar também que tanto Marta quanto Maria, elas amavam igualmente Jesus. E eram igualmente amadas por Ele. E que existindo dentro de nós, que essas porções possam viver em equilíbrio. Porque, afinal de contas, Marta jamais seria Marta se não existisse Maria. E a Maria jamais seria a Maria se não existisse a Marta. E aquela passagem do Evangelho de Lucas jamais traria essa rica reflexão se essas duas personagens não se comportassem como elas se comportaram. Para a gente encerrar, fica aqui um pedido, um desejo, para que a gente possa buscar ter o coração e a atenção da Maria, ao mesmo tempo que a gente possa ter os braços, as pernas e a disposição da Marta no nosso dia a dia. Então, que nesses últimos momentos a gente possa encontrar aí na nossa cadeira, no nosso sofá, na nossa cama, uma posição mais confortável, que respiremos fundo, busquemos elevar o nosso pensamento ao mais alto, buscando manter a sintonia com a espiritualidade maior, que busquemos manter a conexão com essa paz, com esse amor, que toma conta de nós todas as vezes que nos inclinamos para os ensinamentos do Mestre Jesus. Que não nos falte a força, o equilíbrio, o discernimento, a fé, para praticarmos os ensinamentos que nos são oferecidos. E de posse do pouco conhecimento que já temos, que possamos ser instrumentos da paz de Deus. Que onde quer que estejamos, possamos ser luz, paz, amor, que possamos buscar fazer a diferença aonde quer que estejamos, que não nos falte a calma, a tranquilidade, para observar, refletir, meditar, mas que também não nos falte o impulso, o bom ânimo para agir, sempre quando necessário, em favor do bem. Que conhecimento e ação possam dar a tônica das nossas atitudes no nosso cotidiano, sempre pautadas no Evangelho do nosso Mestre Jesus, na certeza de que Ele está conosco, nos guiando todos os dias, por todos os caminhos que trilhamos. Que o amor do Mestre Jesus esteja conosco ao longo dessa semana, até o nosso próximo encontro.
que a paz de Deus esteja nos nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.